simplesmente porque o senhor Carlos Bolsonaro fez uma macumba psicológica na cabeça do pai. Ainda num ato de lacração cinematográfica, coloca um ator negro. Salve mal diagramados, bom dia para todos vocês. Ontem foi mais um dia especial para a nossa República do Bananal, porque diversas frases foram jogadas aí no ventilador, rádio, WhatsApp, programa de TV e só veio chorume. Você deve estar pensando assim, mas esse canal virou uma escatologia pura, é desinteria, diarreia, agora é chorume. Mas o governo que a gente tem, com as pessoas que a gente tem na atual Praça é Nossa, instaurada em Brasília, só pode nos levar a esses termos. Me desculpa se você ficou ofendido, mas eu não tenho como falar de outra maneira. Vocês viram que ontem foi deflagrada mais uma crise entre Gustavo Bebiano, o ex-ministro da presidência geral de Jair Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, e Carluxo, aquele menino que é um destruidor de reputações, de acordo com Bebiano. Áudios da conversa entre Bebiano e Bolsonaro foram vazados para a revista Veja. Eu nem desconfio quem vazou esses áudios, hein? E aí o bicho pegou, porque, de acordo com Bolsonaro, ele não tinha tido essas conversas com o Bebiano no dia 12 de fevereiro, onde essas conversas foram gravadas no WhatsApp. A relevância disso, tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas, eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. E é engraçado agora que pra fake news o WhatsApp vale, né? Pra conversa não. Mudou agora tudo isso aí? E logo depois dessas conversas serem vazadas, do Bebiano ter sido exonerado pelo Jair Bolsonaro, o Gustavo Bebiano foi até a Jovem Pan falar no programa Pingos nos Is e soltou algumas pérolas ali. Eu vou ler aqui porque são tantas que eu não tô conseguindo decorar. Aliás, antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, comenta, dá seu like e entra lá no nosso Apoia-se. A gente vai amar se você puder colaborar com a gente. Gustavo Bebiano primeiro chegou a falar que o filho Carluxo Bolsonaro tinha envenenado o pai. Ele estava envenenado com as conversas, isso na conversa do WhatsApp. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Na Jovem Pan ele foi além. Disse que o filho fez uma macumba psicológica para o pai e que por isso o Bolsonaro estava totalmente avoado, abilolado, aloprado. Simplesmente porque o senhor Carlos Bolsonaro fez uma macumba psicológica na cabeça do pai. Gustavo Bebiano é um cara apaixonado pelo Jair Bolsonaro. Pegou ele pela mão, levou ele pro PSL num namoro que estava demorando quase 4 anos. Em 2017 ele conseguiu levar o Bolsonaro pro PSL depois da saída dele do PP e fez tudo pro Jair Bolsonaro virar presidente do Brasil. Na primeira crise, levou uma facada nas costas do pai e do filho. Jair Bolsonaro continua sendo o meu presidente, presidente de todos nós. Tem o meu respeito, tem o meu afeto, tem o meu amor, por que não dizer? Gustavo Bebiano continuou no programa da Jovem Pan e disse que no Rio de Janeiro, Carlos é conhecido como destruidor de reputações. Que coisa estranha, hein? No Rio de Janeiro ele é conhecido como destruidor de reputações. Que o menino é muito nervoso, o menino é muito bélico, que o pitbull fica latindo o tempo inteiro e tentando acabar com as pessoas. Gustavo Bebiano chegou a falar que uma dessas vítimas de Carlos Bolsonaro tentou até o suicídio de tão mal que ficou. Um colaborador que participou da nossa campanha, eu prefiro não dar muitos detalhes, porque eu não quero expor a pessoa, nem o seu filho. Uma determinada matéria jornalística, ele fez uma menção normal, nada demais. O Carlos interpretou aquilo mal e chamou essa pessoa de vagabundo para baixo. O filho dessa pessoa ficou muito sentido. Houve uma desarmonia, um desequilíbrio interno na família. Esse garoto tentou o suicídio. Ele pegou uma faca e se mutilou, passou a faca na garganta. Ficou 1 mês no hospital. Uma outra coisa que ficou sem
resposta ali foi quando ele falou que Carluxo usa perfis de outras pessoas para agredir seus desafetos. Bots? Será que os bolsonaros usam isso? Mais uma frase maravilhosa, cheia de chorume, de Gustavo Bebiano, foi quando ele disse que o Carlos vive dentro de teorias conspiratórias sucessivas contra o pai. Pois é, Carluxo não vive na realidade. Carluxo, vereador do Rio de Janeiro, manda mais que o pai em Brasília. Aliás, a gente não tem um presidente ainda, né? De acordo com todas essas conversas que a gente ouviu entre o Bebiano e o Jair Bolsonaro do dia 12 de fevereiro, quando o Bolsonaro havia dito que não tinha conversado com o Bebiano, percebe-se o nível do nosso presidente da República. Ele não percebeu ainda que é presidente. A maneira que ele se comporta não tem nada de presidente da República. Outra coisa é que o Bolsonaro gravou um vídeo depois da exoneração do Gustavo Bebiano e publicou, mas não publicou nas redes sociais, o que deixou Gustavo Bebiano fulo da vida. Ele disse que agradecia o Bebiano por ter sido um cara leal, um cara fiel, uma pessoa que ajudou muito ao Bolsonaro a ser presidente do Brasil, mas disse uma grande bobagem, mais uma vez, que a demissão foi de foro íntimo. Amigo, você é presidente da República, o ministro é um cargo público, é dinheiro público que ele recebe. Como é que é foro íntimo, meu amigo? Você tem que dar os pingos nos is. Fazendo um trocadilho ruim com esse programa da Jovem Pan. Tem que falar por que ele foi demitido. Se foi por causa do Laranjal, se foi por causa do Carluxo, se foi por causa de ciúmes. E você sabe que uma pessoa enciumada e mal amada, como foi o Gustavo Bebiano, pode vir coisa por aí. Inclusive, ele mudou o avatar do Twitter e do Instagram dele. Antes era uma foto entre Bolsonaro e Bebiano, os dois in love. Agora é ele dando um tiro. Mas por falar em Carluxo, ele soltou uma que, Deus do céu, meu amigo, como é que pode existir pessoas assim e elas estão no comando do Brasil e você votou nessas pessoas? A gente teve o caso do feminicídio de uma empresária que apanhou do namorado por 4 horas. O que o Carluxo respondeu no Twitter dele? Que uma arma salvaria essa pessoa, que se ela tivesse essa arma em casa, ela não sofreria essas agressões. O que o Carluxo não sabe, ou não disse, ou não tem noção, é que ela começou a apanhar enquanto dormia ainda. Realmente é difícil de entender como é que anda esse raciocínio da família Bolsonaro, né? Que, aliás, não deveria liberar um porte de arma. Deveria ser liberado o porte de cérebro, porque é o que falta nessa família. Nesse mesmo dia, a ministra da Goiabeira, Meninos Vestem Azul, Meninas Vestem Rosa, Damares Alves, chamou um maquiador, Gustavo Oficial, um cara ali que ela até tagueou errado no Twitter, foi para um outro cara que não tinha nada a ver com o problema, e trouxe um maquiador homossexual para você ver que eles têm homossexual de estimação deles, eles não são homofóbicos não, tenho até amigos que são, falando que iria ajudar na campanha contra a violência da mulher. Eu fiquei imaginando como é que ele vai ajudar, vai maquiar os hematomas, maquiar os problemas. Ministra, a senhora não dá uma bola dentro, né? Mas aí chegamos a Alexandre Frota, esse poeta da Casa dos Artistas, esse funkeiro, esse homem broxa, os ex-ator de filme pornô. Ele chegou na Câmara Federal e, pra falar, pelo menos ele tá falando, né? Coisa que o Bolsonaro só fala no Twitter, às escondidas, não tem nenhum pronunciamento oficial dele. O Alexandre Frota foi falar do filme Marighella, do Wagner Moura, e disse algumas frases como essas, que é uma lacração cinematográfica. Gostei dessa, Alexandre Frota. Essa eu vou usar também no meu vocabulário. E pior, ele disse: o Wagner Moura, olha que safado, escolheu um ator negro para interpretar o Marighella. Amigo, o Marighella era negro. Exibe esse terrorista como um herói brasileiro. E ainda num ato de lacração cinematográfica, coloca um ator negro. Não é porque o Seu Jorge é um pouquinho mais negro que ele não pode fazer o papel do Marighella. O Alexandre Frota era um caso mais ou menos parecido com o Lobão.
Era engraçado até um certo ponto, agora só ficou triste. Vou ser sincero aqui, né? Quem duvida aí que o Alexandre Frota não tem a mínima ideia de quem seja o Marighella? E vamos acabar com mais uma grande frase dita pelo Luciano Bivar, presidente do PSL, que votou contra o presidente ontem. Ontem o presidente Bolsonaro só tomou rasteira. Esse mesmo presidente do PSL, Luciano Bivar, que disse que os problemas da laranja são coisas tão pequenas que não merecem nem comentários porque o dinheiro público não saiu do seu bolso. Votou contra aquela norma que o presidente Mourão tinha sancionado, que agora mais pessoas poderiam colocar documentos como sigilosos por 15, 20, 30 anos. O Bolsonaro perdeu essa. Perdeu também para o Jean Willis. Jean Willis tinha acusado o Bolsonaro de racista, fascista, desqualificado, desonesto, corrupto, canalha, nepotista e boquirroto. Bolsonaro entrou com uma ação por injúria e perdeu. Bom, é isso, eu fico por aqui, já foram muitas frases, muito chorume soltado em um dia só. Veja bem, um dia desse governo Bolsonaro, tantas frases aí que você pode carregar no seu bolso, anota essas frases para usar na mesa de bar. Faz assim, né? Porque esse governo para alguma coisa tem que servir. A gente se vê mais tarde. Daqui a pouco tem vídeo com o Helder Maldonado. Fique atento. Não passarão.